Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao nosso podcast Descomplica Planacom. Ele foi pensado com a ideia de nós trazer questões de empreendedorismo, negócios, e hoje nós vamos falar sobre importação e exportação. E para trocar essa ideia, eu estou junto com o meu sócio e fundador da Planacom, Seolin. Sejam bem-vindos, Seolin, para acompanhar aqui nesse bate-papo. E pessoal, se vocês não nos seguem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, sigam nós lá que temos bastantes dicas tributárias e negócios, tá? E eu quero agradecer, primeiramente, então, ao Leonardo e à Luana, tá? Eu vou ler brevemente aqui o mini currículo de vocês, só para apresentar vocês aqui para o pessoal, tá? Então, o Leonardo é formado em gestão comercial e com MBA em gestão e estratégia de negócios e desenvolvimento da exportação pelo MIB Trieste, que chique. Lá na Itália, olha isso aí. Só. Importado. Mais uma importação. Show de bola. Tem experiência em mais de 12 anos no comércio exterior, com mais de 3.500 operações de importação e exportações realizadas e atua na empresa Martini Comex. Isso mesmo. Show. Temos a Luana, que é formada em administração, pós-graduada em gestão de processos e qualidade, tem experiência de mais de 10 anos em controladoria e indústria no segmento metal mecânico, daqui também? De Panambi. Panambi? Isso. Show. E atua há 3 anos com comércio exterior também na empresa Martini Comex, isso? Isso aí. Show de bola. Então, pessoal, a primeira pergunta é pergunta muito básica, assim. Vamos imaginar eu, empresário, tá? Nós aqui temos uma empresa. O que a gente precisa para começar a importar, exportar? O que diferencia uma questão da outra na questão burocrática? Documento, assim. O que eu preciso ter para mim começar a operar com importação e exportação? Beleza. Vocês escolhem, hein, quem quer começar. Fica bem à vontade. Deixa eu atrapalhar um pouco. Fica à vontade também. Bom dia, Léo. Bom dia, Luana. Tá, é um prazer receber vocês aqui. Prazer nosso, Eli. Tá, para nós conversarmos, né, também sobre um pouquinho da viagem da China, mas deixamos na sequência isso, né? E vamos também responder daí, então, a pergunta do Fábio. Né, isso Fábio? Aí. Tá bom? Só para o pessoal ficar sabendo, né? Tudo isso se originou-se porque o Seolin aqui foi para a China. Ele já tá falando chinês perfeitamente, depois ele vai dar umas dicas para nós, né, Seolin? Desculpa, uma brincadeira aqui. Daí então, a gente já tinha mesmo esse interesse de trocar essa ideia. Até porque tem bastantes empresários, eu acho que é uma atividade que realmente é muito utilizada, a questão de importação e exportação, assim, até para se diferenciar, né, em termos dos demais concorrentes e tal. Então, o que vocês têm aí para contar para nós? Perfeito. O que eu preciso? O que eu preciso de documento, assim? Bom, primeiro, gente, agradecer o convite de vocês, né, Fábio, Seolin, e abrir as portas aqui da Planacom pra gente conversar um pouco, né, sobre isso que para nós é o nosso dia a dia. A gente vinha falando, né, para nós muitas vezes a gente tem que traduzir, né, para o empresário que o nosso juridiquês, vamos falar assim, né? Então a gente tem que tentar facilitar. Eu acho que esse aqui é um meio para fazer isso, sabe? Então agradeço vocês pelo convite. Indo direto ao ponto, vou pegar a palavra, Lu, mas depois eu sei que a Lu vai falar um pouco mais também. Tem a questão, principalmente, eu falo de olhar para dentro, sabe? Seja na importação, seja na exportação, qualquer empresário busca oportunidade, busca olhar para fora, busca produto, mas muitas vezes ele não está pronto dentro, sabe? Então, seja na importação, seja na exportação. Na importação, muitas vezes, tem que saber aquilo que faz sentido para o teu negócio, o momento do teu negócio. Às vezes, empresas grandes não estão preparadas, empresas pequenas estão muito mais preparadas, então isso varia muito caso a caso. A gente tem que só ter um cuidado, né? Porque se a gente deixar, todas as nossas respostas vão ser depende. Exato. Então... Exatamente. É bem isso. É a palavra que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Depende. Depende do que é o objetivo do empresário. Depende do objetivo, depende como a empresa vai fazer e tudo mais. Já na exportação, né, falando um pouco isso da importação, que eu falo que é muito questão de oportunidade, negócio, olhar, na exportação também tem muita questão do produto, se o produto tem as certificações, habilitações e tudo mais, mas isso a gente vai falando no decorrer, mas eu diria assim que o primeiro recado que eu falo é olhar para dentro da empresa, sabe? Acho que esse é o ponto, né? Exato. E acho que depois, pensando um pouco no próximo passo, a gente
estrutura a empresa, se estrutura internamente para depois começar a olhar o mercado em si, olhar para fora, olhar da onde a gente quer comprar ou para onde a gente quer vender. Porque não é simplesmente, eu quero importar um produto. Ok, a gente tem que saber que regulamentação esse produto tem, daqui a pouco qual taxação que ele vai ter, se tem uma taxa a mais ou a menos, se a gente consegue reduzir esse custo. E quando a gente fala em exportação, a gente tem que pensar também para onde a gente está querendo vender. A gente tem que entender um pouco Exato. O mercado, o destino, né? Porque da mesma maneira que o Brasil tem as suas regulamentações para importar, os outros países também têm. Então, tem um pouco disso também, né? Além de entender o mercado interno, a gente tem que entender um pouco também o mercado externo, para onde a gente está querendo vender ou da onde a gente quer comprar. Isso. Então é tudo assim, eu falo que o primeiro passo é olhar para dentro. Esse é o resumo, assim. Antes de qualquer habilitação, de radar, de pesquisar produto, de fazer cotação, tudo mais, é olhar para dentro, sabe? Muitas vezes, aí puxando a sardinha pro lado de vocês, né? A nossa... O que seria olhar pra dentro? A nossa discussão... Me ajuda a entender. A nossa... Exato. Eu tenho esse desejo. Eu olho aqui pra dentro da empresa. A nossa discussão, muitas vezes, com o cliente, ela acaba... Com o cliente, eu falo, às vezes tem reuniões que levam 5 minutos pra gente decidir o que o cliente quer, o que ele quer orçar, mas com o contador leva semanas, muitas vezes. Porque às vezes é o regime de tributação da empresa, se ela está no simples, se ela está no presumido, se está no real, porque cada um tem as suas particularidades, aí falando na importação, né, principalmente. Então, assim, eu acho que o primeiro olhar para dentro é no sentido disso, produto, negócio, a empresa, em que situação a empresa está, fluxo de caixa, muitas vezes é muito importante, a gente também pode falar isso depois, daria para ficar um dia falando só sobre caixa na importação, na exportação. Então, assim, o comércio exterior ele é muito amplo, sabe? Então, quanto mais definido tem esses primeiros passos, do que a empresa quer fazer, do que ela quer trazer, do que ela quer mandar, melhor, sabe? Fazer os primeiros passos. Às vezes a gente vê empresários, vê empresas com muita coisa, com muita demanda, e é difícil sair do chão. Então a gente sempre fala, cara, vai passo a passo, inicia, faz a primeira etapa. E é isso que eu falo, olhar para dentro é muitas vezes isso. A gente tem essa análise com a empresa, às vezes dura 5 minutos, mas com o contador, com a área fiscal, leva às vezes semanas para entender o fluxo, classificação fiscal, regime de tributação, para quem vende, muitas vezes também tem isso, sabe? O pessoal às vezes se preocupa muito, da onde eu tô comprando na importação, né? Da onde eu tô comprando, mas para quem tu tá vendendo também é tão importante quanto. Então, esses são alguns pontos. Assim. Isso quer dizer, então, que nós temos que olhar tanto o mercado externo como o mercado interno. Exato. De quem eu compro, né, e para quem eu vou vender. A Luana aqui já respondeu uma pergunta que já tem aqui. Tem alguma regulamentação que as empresas precisam conhecer? A Luana já deu a resposta, né? Nos antecipou aí. Mas responda para nós, assim, a gente esteve lá na China, né, e muitas vezes o pessoal dizia assim, precisa do Inmetro. O que o pessoal chinês dizia para nós? O que eles diziam? Sim, não. Com o Inmetro eu não vendo pro Brasil ou alguma coisa assim também, né? Com alguma regulação já tô fora, né? E da mesma maneira que tinha alguns outros fornecedores que já diziam assim, beleza, Inmetro, já conheciam o que era Inmetro, já sabia o que era Inmetro, já dizia, não, beleza, tem regulamentação. Exato. Tá boa. Inmetro, Anvisa, Mapa, tem de tudo, assim, né? Então, quer dizer, também a China está preparada, que antigamente nós enfrentávamos o problema e aí nós tínhamos que regularizar aqui, né? O produto chegava e aí tu passava 5, 6 meses, 1 ano para regulamentar o produto que foi importado. E isso desestimulou muito a importação, né? Mesmo que a gente faça uma importação, hoje o Brasil importa bastante, mas também desestimulou na época. E agora os chineses, pelo menos a China, né? Os outros países eu não tenho conhecimento, mas os outros países também estão com os produtos regulamentados? Eu acho que isso tá não digo se popularizando, mas assim, tá... Os países, a maneira como o Brasil aumentou as suas importações, foi se difundindo essa questão das regulamentações que a gente precisa ter. Então, dependendo do fornecedor que a gente acha, já não é mais
lá um bicho de 7 cabeças, a gente falar pro fornecedor que a gente precisa de um metro da vida, precisa regulamentar Anvisa, enfim. Então, eu acho que isso foi se popularizando. Adequando, assim, né? Adequando, exato. À medida que vai aumentando as importações, isso também vai ficando um pouco mais... menos essa parte. um pouco menos complicado, quem sabe. Eu não sei se complicado é a palavra certa, mas descomplicado. Isso, Exatamente. Não, e tem uma outra coisa também, né? O Brasil é tão complexo, que muitas vezes, olhando aí, pensando na visão deles, é um chamariz muito grande eles dizerem que vendem pro Brasil. Porque outros países sabem como é difícil entrar no Brasil, por todas as regulações que tem e tudo mais. Então, às vezes, fornecedores, eles preferem, eles mesmos contratam... Serve como certificado. Serve como uma certificação. Então, não, vendo pro Brasil, beleza, então tu já tá bem. Então, porque o Brasil ele é muito volátil, assim, em termos de legislação. Bom, vocês sabem bem também como é que é. Passamos por isso. Sim, exato. Então, assim, é legislação estadual, legislação federal. Municipal não pega tanto na importação, na exportação, mas principalmente estadual e federal. E isso, assim, o fornecedor lá fora também muitas vezes não entende isso, que mudou. A gente teve casos, assim, eu vou pegar um exemplo da exportação aí, fazendo esse bate-bola um pouco importação, um pouco exportação. É um exemplo da exportação. Em 2017, a gente teve uma mudança na legislação sobre a madeira. Exportação que usa caixa de madeira ou um pallet de madeira, ou um calço de madeira, muitas vezes, sobre a questão da fumigação. Então, que isso teve, assim, foi um caos na vida de quem exportava, de quem não tinha olhado para seus produtos, de quem não tinha olhado para sua embalagem, teve que correr atrás de uma certificadora, mudar a embalagem, teve gente que teve exportação que foi a perdimento. Então, assim, foi um caos por causa da mudança da legislação. E não foi nem por causa do produto, foi por causa da embalagem do produto. Da embalagem do produto, nem falando do produto, só a embalagem, porque ela deveria ser fumigada ou processada, aí tinha os tipos de fumigação. Então, assim, em 2017 isso aí foi uma mudança, assim, que impactou muito as empresas na exportação. Esse é só um exemplo. A gente tem vários exemplos que a gente poderia também ficar. Cada assunto falar uma tarde aqui sobre isso. Outro ponto agora que tá pegando muito, assim, para as empresas importadoras, falando agora, em janeiro a gente vai ter, na verdade agora a partir de outubro já começa a mudança, né, pro catálogo de produtos, né? Está sendo feita uma modernização em todo o sistema da Receita Federal, que por enquanto ainda está sendo feito as declarações de importação num sistema antigo da Receita. Isso tudo vai passar ao portal único agora, que é um portal integrado de comércio exterior, com todos os órgãos anuentes. Que não vá continuar tendo necessidade da regulamentação, mas... Exato. Aí, ao invés de, quando eu tô importando, eu chegar lá na Anvisa e dizer, eu tô importando isso aqui, eu vou simplesmente jogar nesse portal e aí os órgãos, eles vão ter todos acesso ao mesmo documento sem a gente ter que ficar enviando pra... Um processo único. Único. Você tá abrindo várias. Abrindo várias. Hoje um importador que precisa de Inmetro, por exemplo, ele precisa abrir a licença de importação num lugar, fazer a declaração de importação no outro lugar, tem um sistema do Inmetro, tem, enfim, vários sistemas que isso tudo vai ser integrado. A ideia é que no futuro isso reduza muito, como já foi com a exportação também, na importação o tempo de liberação, que hoje é muito alto. Isso aí é umas coisas que eleva o custo do Brasil, né? Então, o que vai acontecer? A partir de outubro, aí é o calendário começar a ter a migração, empresas que são OEA, que, vamos dizer assim, estão lá no topo da cadeia, elas já estão usando, já está rodando para elas, mas a partir de janeiro, todos os importadores, praticamente todos, vão estar dentro já, né? A Receita divulgou um calendário com esse processo de transição, e isso é uma coisa assim, que a gente está vendo que as empresas não estão se preparando. Assim como foi lá em 2017 na questão da exportação. O mapa vinha avisando, vamos mudar. A partir do momento que eles viraram a chave e mudaram, por Deus nos acuda. É o que a gente tá vendo agora na importação. Tudo isso falando, a gente entrou um pouco, né, na parte mais burocrática, não é para desestimular, né, o empresário, né? Quando a gente fala essas coisas, e aí é um trabalho, nós como prestadores de serviço, aí eu coloco todos nós, né? É facilitar isso pro empresário, muitas vezes, né? Entender que tem a burocracia, mas tem como passar ela, né? Tem passo a passo, né? E se tu começa, por isso que eu digo muito pros clientes também, numa operação, vamos começar. Tu não precisa importar. Exato.
um container ou importar milhões. E aí vem a próxima pergunta. Eu consigo importar em pequenas quantidades? Sim, consegue. Consegue, sim. Porque A gente tem esse mito, né, no comércio exterior, que a gente, para importar tem que ser um container. Não, a gente consegue importar. Quer importar uma caixa, quer importar uma caixinha de xícara? Beleza, a gente consegue mandar, dependendo da onde a gente tá importando, né, vem de avião, vem, enfim... Tem. Às vezes o pessoal se preocupa bastante, né, Lu, com a questão de... eu não tenho volume para um container. Exato. O frete, assim, claro, em relação a custo, impacta muito o frete em alguns produtos. Mas em relação a como fazer a operação, é o menor dos problemas hoje. O mais importante, eu sempre falo, é ter um bom fornecedor, é ter um bom desenvolvimento. E falando da importação, ter um bom desenvolvimento lá fora. Desenvolver um bom produto, desenvolver um bom fornecedor, um bom relacionamento. Essa questão de ir para a China, né, Seolinha? A gente teve junto lá. E o que acaba acontecendo? A partir do momento que tu tem uma relação pessoal com o fornecedor, muda tudo. A gente teve N casos já de clientes nossos que foram para lá, conseguiram boas negociações, os chineses vêm para cá, essa distância encurtou muito, assim. Imagina, a gente tá aqui no interior do Rio Grande do Sul e agora a gente recebeu os chineses aqui há 2 semanas atrás, final de semana tem mais um outro grupo de chineses chegando e assim vai, a gente vai retribuindo. Tem essas relações, sim, bastante? Tem. Não, eu falei em China, agora eu vi vocês falando, eu fiquei com um questionamento, uma pergunta minha. Claro. Eu quero ir pra China. Não é pra China também, mas eu queria passeio, não a questão é o seguinte, a gente fala muito em importação e exportação. Isso. E quando a gente importa realmente, assim, pela experiência de vocês e o conhecimento que vocês têm, a China é o grande mercado que a gente pega e importa, e a gente exporta pra quem? Como é que funciona, assim, pelo que vocês têm visto? Ou a gente exporta muito pouco? Isso. Assim, mais a China mesmo, o destino de ida e vinda? Isso. Ou a gente tem a Europa, Estados Unidos também? Tem. Hoje falando assim, até puxando a sardinha, né? Depois deixa eu comentar, mas a gente eu olhei esses dias, inclusive, um ranking. A China hoje é o principal destino das exportações do Brasil, aí falando de carne, soja, grãos, commodities. E é o principal parceiro na importação. Então a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, tanto na ida quanto na vinda, vamos falar assim. Mas para a China, o Brasil representa hoje, nesse ranking de parceiros comerciais, o Brasil não está nem entre os 10. Nossa. Então, assim, esse é o potencial que tem. Quando a gente fala, né, Celinha, uma das saídas que a gente viu lá também, né, Fábio, é em relação às empresas, assim. Tu olha, as empresas, elas têm... por menor que ela seja, se é uma empresa de um escritório numa sala, ela tá pensando no mundo, ela não tá pensando local, regional, ela não é uma empresa para atender... Uma mentalidade diferente. É uma mentalidade mundial, assim. Então, eles estão muito à frente nesse sentido. E hoje, sim, respondendo a tua pergunta, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Lá a gente encontra tudo, mas eu falo que a China, muitas vezes, ela é a porta de entrada, mas não o final, sabe? Ela não é o final do caminho da importação. A gente tem clientes nossos agora que estão importando da Índia, estão importando da Turquia, estão importando da Europa, estão importando dos Estados Unidos. Então, assim... Exportando aqui para o Mercosul. Né? Mercosul, sempre muito forte aqui para nós, né? Para o Brasil. Então, acho que esse é um ponto, assim, a China... Às vezes, quando a gente fala de comércio exterior, pensa China. Comércio exterior China. É meio automático. É automático, mas não, assim... E a gente tá vendo que tá mudando essa roda, assim... E talvez aqui, né, eu falo, os podcasts a gente escuta bastante também, né? A gente fala que o podcast não tem data de validade, né? A gente não pode datar, né? E o que é legal, assim, né? Talvez daqui uns 5, 10 anos, talvez a gente vai rever isso aqui e vai olhar. Cara, a gente falava tanto da China, mas agora a bola da vez é o Vietnã, a bola da vez é a Malásia, a bola da vez é a Índia. Então, que são outros países que estão pegando tudo aquilo que a China já não quer mais produzir. Não quer mais fazer, porque eles também elevaram ao longo desses anos o nível aonde eles querem chegar, então... É que a gente tinha muito esse mito, né, de vai trazer produto da China, a qualidade é duvidosa, é produto chinês, não sei se é bom. Hoje em dia, o que a gente tem que não vem da China?
Aproveitando essa fala, Essa deixa? na realidade, o que nós fizemos hoje, ou o que vocês fazem lá, né? Que nós tivemos lá, e aí assim, ó, antes de carregar o produto, o que é feito antes? Para quem quer importar, quer ter aquela segurança, aquela situação, não, eu não estou arriscando. O que tem lá na China hoje que nos garante que o que a gente encomendou chega aqui? Porque a gente escutou muitas vezes, eu encomendei um celular, mandei comprar... Veio tijolo. Então, assim, boa pergunta. Eu sei aí, gostaria que vocês comentassem, né? Hoje, qual é a nossa segurança, né? Porque aqui o que a gente compra, esse produto chegue realmente o que a gente comprou. Eu acho que para começar, aí vem muito no passo a passo da importação, né? A gente se certificar, buscar fornecedores que já tenham alguma certificação, que já estejam exportando para o Brasil. Ou daqui a pouco é um fornecedor que a gente pode fazer inspeção, né? A gente tem a possibilidade de fazer inspeção de fábrica, fazer inspeção de produto. Claro. Quem faz? É um representante brasileiro lá que faz ou vocês mesmo? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem várias equipes lá, assim. Então hoje a gente diz que a gente tem 3 níveis de inspeção lá na China. Então a gente tem equipes nossas lá também para isso, né? Subcontratados nossos lá dentro, que a gente gerencia tudo por aqui, que eles fazem desde uma inspeção simples de ir lá tirar uma foto, fazer um vídeo, até testes químicos, testes de bancada, mandar para um laboratório, enfim, o que precisar lá, contraprovas, tudo isso a gente tem. Então a gente tem esses níveis de serviço, né, hoje, porque era uma demanda muito grande e a gente recomenda isso, porque hoje, assim, às vezes quando a gente tá falando, assim, de uma carga lá de seus $100 mil, $150 mil, $200 mil, para quando tu vai fazer uma inspeção ali, gastar $500, $600 numa inspeção é um valor que se paga muitas vezes para tu ter esse acompanhamento. E tu sabe que isso mostra uma coisa muito grande, a gente fala também lá dentro, a questão do... principalmente em relação a mostrar pro teu fornecedor que tu tem alguém lá dentro, olhando por ele. Uma maior credibilidade. Exato, que tu tem alguém lá dentro teu olhando por ele. Então, não é o Fábio, o seu link, aquele e-mail lá, fabio@gmail que tá comprando. Sim. Não, é alguém que tem um representante aqui na China indo lá. Então esse é um serviço que a gente faz, mas como a Lu falou, isso é parte do passo a passo que a gente tem na importação. Tanto que é comum a gente ouvir falar processo de importação, processo de exportação. Porque ele é longo. Eu vou aproveitar, desculpa te cortar, claro. Mas vocês falaram em custo. Eu acho que todo empresário também quer saber do custo, tá? Isso. O custo, porque na verdade tu falou antes também, em avião e navio, enfim. Realmente o custo, eu acredito, obviamente deve vir a maioria por navio, né? Como é que funciona? O custo é rateado, cada um paga o seu, como é que funciona isso? Container. Container, eu alugo o navio inteiro. Eu tenho a menor ideia de como é que funciona isso, entendeu? Isso. O navio aqui é chinês mesmo? Da onde que vem? Como é que funciona isso? Queria comentar um pouco de início? Bom, companhias marítimas, assim, tem várias... de todo mundo, de todo mundo, né? Então isso é relativo. Tá. Mas aí também vem da questão de... eu não preciso importar um container inteiro. Então, claro, se a minha mercadoria vai encher um container, eu vou pagar pelo container que vem dentro do navio, que vem... Quantos containers? Depende do tamanho do navio. Então, assim, 15 mil, 20 mil. São vários. Mas a gente tem a possibilidade também de alugar, digamos assim, um espaço dentro daquele container que vai vir... cúbico, né? Um metro cúbico. São várias importações que vêm dentro daquele container e cada importador paga... A sua parte. Tem um boleto separado. Exato, então. Exatamente. Em termos técnicos, a gente chama isso que a Lu explicou, os dois cenários ali de FCL e LCL, que um é o full container e o outro é o consolidado, né? Então, basicamente é isso, assim, pensando no comércio marítimo. Falando daí dos modais, né, dos tipos de transporte, hoje o marítimo representa mais de 90%, né, de todo o comércio mundial. Então, assim, esse microfone que a gente tá falando, a xícara, tudo isso em algum momento, ou a matéria-prima foi transportada, ou o próprio produto foi transportado. Então, assim, por isso que às vezes a gente tem que se policiar, né, a gente olha aonde a gente vai, né, a gente vê trabalho.
Assim, é muito louco. A gente adquiriu um hábito, não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas em todo lugar que a gente vai, mercado, enfim, a gente pega o rótulo e olha, feito em tal lugar. Isso. Exato. Não, do dia a dia vocês. Eu tenho a história. A gente entra e vê a validade no máximo. Eu quero dizer para vocês que isso é um vício de quem vai para a China. Eu tô fazendo isso. Exato. Porque aí a gente começa a descobrir. Eu estou fazendo isso. E sabe uma constatação que eu cheguei e depois eu confirmei isso com um amigo de Minas Gerais. O que acaba acontecendo? Às vezes o pessoal quer um produto inovador. Eu quero trazer um produto super inovador, uma coisa que ninguém mais traz no Brasil. Beleza, vai pra China buscando isso muitas vezes, né? E o que acaba acontecendo? Tem que fazer uma análise do que é comercialmente viável e do que é operacionalmente viável. Às vezes, um produto super inovador, ele vai ter tanta legislação que ele desestimula qualquer um a trazer. Então eu tenho esse caso de Minas Gerais, que é um importador que ele traz canetas. Caneta esferográfica, que é caneta Bic, né? Que a gente chama normal. Traz containers de caneta Bic. Qual que é a inovação numa caneta Bic? Então, assim, é o mercado que ele entrou. Ele entrou num mercado onde ele importa, tem uma margem de lucro que compensa fazer toda a operação, o fluxo de caixa que ele tem, tudo aquilo que a gente fala. Mas não é uma inovação nenhuma. Ele traz um produto que não tem nada de novo, só que é o mercado dele. Então, por isso que a gente fala, assim, quando a gente começa a olhar os rótulos, a gente começa a perceber, cara, mas olha só, um molho de tomate é importado, mas a massa é importada, mas não tem fábrica de molho de tomate aqui, não tem fábrica de massa aqui. Então, assim, acho que esses são exemplos, assim, de que a importação tá aí. O Brasil... Hoje, né, falando, esse dado eu não tenho agora de cabeça exato, mas com certeza é menos de 1% de todas as empresas no Brasil com potencial de atuar no comércio exterior. É bem menos de 1% que atua hoje no comércio exterior. Então, bom, vocês mesmos aqui dos clientes lá, vamos olhar dos clientes que tem na Planacon hoje, quantos que de fato atuam, entendeu? Geralmente vai ser as maiores empresas ou aquelas que têm maior volume, mas... E aí, sabe? O mercado é muito grande. O mercado está aberto. É uma das questões. Agora vou até responder uma pergunta. Por que me pediram? Por que eu fui para a China? Né? Eu fui para a China para conhecer, para descomplicar a minha mente, né? E também para dar informação e instrução para o nosso cliente que ele pode importar. Ele não precisa importar grandes quantidades, ele pode importar, começar com pequenas quantidades, eu digo assim, arrisca, mas arrisca com pouco. Isso. Nós temos condições de fazer isso, né? Então são muitas coisas, e aí tem surgido um monte de coisas, né? Mas eu vou encaixar a próxima pergunta, já respondendo isso, no sentido também, né, que serviu para mim, né? Mas vocês já estão há bastante tempo, vocês já têm contato mais, né, de todas as viagens que vocês fizeram lá, é a questão do câmbio, da flutuação cambial. O que vocês nos dizem disso? É um impeditivo para nós importar? É um problema? Como é que a gente tranca isso? Como é que a gente faz? A palavra o seu Lídio respondeu, né? A flutuação cambial, ela nunca é boa. Né? A gente tá no Brasil e a gente sabe que o dólar, ele oscila bastante, não? Então, assim, é difícil a gente prever, mas isso não é um impeditivo, longe disso. O que a gente consegue fazer, tem algumas maneiras de a gente se blindar um pouco dos efeitos negativos dessa oscilação. Sim, o hedge cambial. Hedge cambial, enfim, a gente... Ou até mesmo... sei lá, tentar se programar um pouco, se não é uma coisa muito urgente. Enfim, tem algumas maneiras que a gente pode diminuir um pouco os riscos, enfim. Isso, e comentando também, né, muitas vezes, assim, o câmbio assusta pro bem ou pro mal, muitas vezes, essa variação, porque é o que é noticiado, muitas vezes. Então, o dólar subiu... 2%, subiu 5%, enfim, a gente sabe como é difícil às vezes ter 5% numa margem de um produto, que às vezes tem uma margem apertada e tudo mais. Mas eu diria assim, falando desse ano agora, né, em 2024, o câmbio, ainda com toda essa variação, foi o menor dos problemas para os importadores, tá? Falando para os importadores, por quê?
o frete teve um aumento muito grande. Então, pegando assim, do que compõe o preço numa importação, aí falando um pouco mais técnico, a gente tem basicamente 3 coisas, tá? O preço do produto, o preço do frete, impostos e despesas. Via de regra é isso que compõe o preço de um produto importado, tá? Claro, tem outras particularidades e tudo mais. Pensando no preço do produto, aí vai variar muitas questões de commodity, mercado, incentivos que os governos dão num país ou outro e tudo mais. Preço dos impostos e taxas, aí a gente sabe como é. Aí a gente sabe como é. Para o futuro, vão ter que esperar entrar a nova legislação tributária para depois orientar os clientes. Exato, né? Porque a gente, assim, tá tendo que se atualizar, assim, a gente fala, tem que ter uma área praticamente de inteligência de mercado só nessa área, assim, né? Então, assim, falando desses 2 cenários, né? Pensando produto, pensando taxas e impostos, e aí no meio tem o frete. Tudo isso aqui é dolarizado. Então, o imposto ele é calculado sobre o valor em dólar multiplicado pelo câmbio, o frete é dolarizado, mas falando em variação, a taxa cambial subiu aí em torno de 10%, pensando assim, da menor baixa que ela teve ali, os seus 4,90 e pouco, eu tô datando o podcast já, né? Beleza. Não, mas isso aí faz parte. Isso, subiu 10% em média, e o frete a gente teve um caso que saiu, bom, nossos casos aí que a gente viu, frete a $2.500, $3.000 no início desse ano, batendo 9.500. Ô, louco. Então, aí assim... bastante. Container. O container. Pensando assim, o frete container Xangai-Santos, que é a commodity, vamos dizer assim, do frete, tá? Então, assim, essa variação, sim. Essa variação impacta muito. A do câmbio, a gente fala que o câmbio alto ou o câmbio baixo, ele se ajusta, se acomoda. O lojista, o vendedor, o varejista, ele vai botar no preço dele. Ele vai colocar no preço dele. Agora o frete, tem muita gente que segura, muita gente que solta um pouco o frete. A gente viu esses fretes agora, né, Lu, foi ali por julho, né? Junho, julho, começou nessa... Eu acho que começou... Antes, abril, né? maio ali, na Isso. verdade. Que em abril já tava 3.000 e pouco, 3.500, e aí depois... Disparou, né? Disparou. É. Então, o que a gente sente, assim? Essa cauda é longa, geralmente. Então, esse repasse desse frete pro produto final leva tempo. Então, naquele momento, quando eu tava em reuniões com os clientes, eu comecei a falar para eles assim... isso aqui a gente vai ver lá na Black Friday, vai começar a sentir alguma coisa no Dia dos Pais, se não baixar o Natal vai começar a ser impactado, justamente por isso, porque tudo impacta. Então, por mais que daqui a pouco a gente veja uma indústria de eletrodoméstico, faz no Brasil, produto feito no Brasil, beleza, mas e quantos componentes tem lá dentro né? que são impactados? Então, assim, hoje a gente tá muito inerente a isso. Então, E qualquer volatilidade, né, Lu, é ruim, né? É ruim, e eu acho que dá pra gente deixar um recado que o dólar, ele não é um vilão. Não Exato. é o principal vilão. Exato, exato. Daquele que disse, a gente vê muito da TV, né? A TV, imagina que é o que é mais noticiado, né? A gente que acompanha o frete viu o quanto o frete impactou isso, assim, sabe? O dólar, ele impacta tudo porque tudo é dolarizado. Exato. Então, assim, é um dos fatores, né? Mas ele não Eu é ia o... perguntar pra vocês, tipo, realmente no comércio é o dólar. É o dólar. Nós aqui é o dólar. Não tem, porque o pessoal fala em outras moedas, né, indicadores aí, mas é o dólar ainda. Ainda é o dólar e fala assim, vai continuar sendo por um bom tempo, tá? Isso não vai mudar. O Brasil hoje transaciona coisas também em euro, também tem um caminho assim que foi feito agora, a primeira exportação de petróleo no final do ano passado usando o RMB, né? Que é a moeda chinesa. É a moeda chinesa. RMB. RMB, RMB ou yuan chinês, ou enfim. Mas o que acaba acontecendo? Foi feita a primeira exportação sem usar o SWIFT. Então, fazendo por canais diretos Brasil-China. Então, do real pro RMB, do real pro yuan chinês. O que acaba acontecendo? Nesse caminho, o dólar ainda vai continuar sendo muito usado, mas os países estão se movimentando. Aí entra uma questão muito mais geopolítica e tudo mais. Vejo uma complicação tributária nisso, né? Porque hoje, se eu comprar em dólar, eu dolarizo. Agora, se eu tiver numa contabilidade dólar, moeda chinesa, moeda holandesa, moeda euro,
da Índia, da China. Isso. Vira uma salada de fruta. Isso. Como é que tu vai registrar tudo Pobre dos contadores, né? Exato. Não, a gente sempre fala. Por isso que eu gosto muito de conversar com contador. Muitas vezes, com empresário a gente tem que adaptar o nosso discurso muitas vezes, né? Sim. Porque cada vamos botar stakeholder da empresa, cada Perfeito. pessoal ali que tá envolvido, a gente tem que ter uma comunicação diferente. Com o comercial, ele quer saber o custo. Ele quer saber o quanto chega, o quanto sai, quanto pode vender, qual é a margem. Que ele colocar Isso de aí. forma prática, isso. O financeiro é quando eu pago. Quando, não é nem quanto. Na questão da importação, muitas vezes não é nem o quanto tu vai pagar, mas quando. Então, Pra organizar o fluxo de caixa. Para organizar o fluxo de caixa. E com o contador a gente fala que é o final de tudo isso, é o fechamento de tudo isso que foi feito. Registrar tudo isso, deixar tudo isso legalizado. Então eu gosto muito de falar e por isso a gente gasta bastante tempo muitas vezes com os contadores, justamente por causa disso. Porque às vezes o cara tá ali deixando uma brecha, deixando passar, pagando imposto a mais, muitas vezes. A gente tem casos assim. Que Fazer um bom planejamento nesse caso. Fazer um bom planejamento, sabe? Então, voltando, né, a questão, né, de novo, processo. Então, as etapas, o método que tem. Perfeito. Então, Eu tenho uma dúvida. Falei em processo, planejamento. Eu acho que a gente trabalha com comércio exterior, assim, né? A gente tem também a questão de riscos, né? Porque, né, vamos imaginar, eu nunca operei com nada. O Suelin também não. Vamos operar, tá? Chama vocês, o Leonardo e a Luana. Como é que funciona? Que risco tem? Tipo assim, não tem risco? Existe? Como o Suelin falou, eu comprei um celular, recebi um tijolo, entendeu? Como é que eu faço para investigar? Tipo, só para ficar bem claro, assim, realmente eu pego uma empresa, essa empresa vai contratar uma outra que vai atrás de certificações, e essas certificações são regulamentadas pelos governos dos países. E como é que funciona isso? Que dica vocês dariam para a pessoa? Não, eu tô interessado em me aventurar e que para mim poder mitigar o risco mesmo, entendeu? Sim. Uma dica bem genérica, assim, só para nós ter uma ideia, assim. Uma primeira dica. Eu acho que um bom planejamento, ele é a base de tudo, né? E a gente acaba que não foge muito disso, porque como a gente tá falando, é longe, né? Então tu vai contratar um fornecedor, não é aqui, tu não tem como chegar lá, bater na porta dele e ver. Então, tem que ter um bom planejamento, a gente tem que se certificar que o fornecedor, ele tá disposto a te atender e... É complicado. É complicado. Porque tem não, que ser não validado já. Exato. Vamos dar um exemplo. Eu vou comprar lá do Suelin exportações lá. Vamos lá. Realmente ele já tem um histórico. Realmente. A gente prefere. A gente fala para os nossos clientes, né? Que a gente prefere. A gente faz a busca, né? Faz pesquisa de mercado, de produto, de fornecedor, enfim. A gente prefere contratar fornecedores que já atendem o mercado Brasil. Né? O mercado isso nacional. É uma excelente dica. Tipo, já exportou, tipo, então já tá. Claro, a não ser naqueles casos que o produto é super inovador, uma máquina, uma coisa que tem assim um desenvolvimento do zero, sabe? Claro, isso não é impeditivo, né? Deixando claro, não é impeditivo. A gente mas para nós estamos iniciando, vamos dizer, é uma dica. Claro. Então, assim, esse eu acho que é o primeiro ponto. O outro ponto, que aí quando a gente fala de risco, retorno, risco que está envolvido na operação, eu sempre lembro pessoas, sabe? Então, o que acaba acontecendo? Dentro da operação, muitas vezes, voltando lá no início, quando eu falei aquela questão do olhar interno, tem muito a questão de olhar para as pessoas também. Então hoje, e aí puxando a sardinha pro nosso lado, mas também pro lado de vocês, o que acaba acontecendo? A mão de obra é muito complicado tu ter uma pessoa generalista de comércio exterior na tua empresa, tu manter essa pessoa na tua empresa, às vezes tua empresa não tem um volume para ter uma pessoa específica, ou não tem uma pessoa específica lá na contabilidade e tudo mais, então ela acaba tendo que optar por terceirizar isso. Então, muitas vezes na terceirização a gente passa por um processo de confiança também, de entender o cliente, de saber o que ele precisa. O que acaba acontecendo isso? Então eu vejo que muito dessa mitigação de risco passa por esse planejamento. E o planejamento passa pelas pessoas que estão junto. Seja terceirizando aí também, que é uma questão também que hoje a gente tem, né, com algumas empresas, a terceirização de todo o comércio exterior dela, seja nas importações, seja nas exportações. Então a empresa, ela simplesmente diz assim, não, eu não tenho pessoas aqui dentro, eu largo tudo isso para vocês. Assim como tem a contabilidade, parte fiscal também com vocês ali também. Então eu digo hoje assim que a parte do risco é muito mais
parte do planejamento. O risco pode ser mitigado. A gente tem N casos, assim, eu venho um exemplo de um cliente nosso que a gente fez a inspeção, e ele resolveu a inspeção na China. A inspeção na China, é isso. A inspeção do produto. Exato. Aí fizemos a inspeção do produto, tá? Ele fez a compra, conheceu o fornecedor, fez a cotação, ficou viável e tal, tudo mais. Quando a gente foi embarcar a carga, a gente fez a inspeção. E aí o que a gente olhou? Tinha uma medida num produto que não estava adequada. Que, na verdade, nem ele passou pro fornecedor e nem o fornecedor tinha dito para ele que ia botar aquela medida. E não ia funcionar na máquina dele aqui. Isso ele viu, assim, no momento do embarque ali. Faz o que daí? Pediu pro fornecedor, disse, olha, essa medida não vai funcionar para mim. O fornecedor voltou pra fábrica e disse, não, tranquilo, eu já altero aqui, já faço o ajuste. Em questão de 3 dias, o fornecedor ajustou, embarcou, chegou aqui sem problema nenhum. Eu lembro desse caso, assim, né? O que, uma baita história mesmo, que teria acontecido, sabe? O custo disso, por causa embarca, não tem. Exato. Por causa da inspeção. Exato. Eu sempre falo, assim, na nossa área, o seguro morreu de velho, né? Então, assim, não morreu de outros problemas, de ter um ataque cardíaco, de ter nada, assim. Então, eu sempre prezo muito, assim, pela segurança nas operações. E a gente leva isso para a empresa, leva para os nossos clientes. Muitas vezes a gente acaba desistindo de negócios, muitas vezes também com clientes nossos, justamente por isso. Porque querendo apressar demais, querendo botar muito à frente. E a gente diz assim, não, cara, faz um planejamento com tempo, sabe? Faz uma coisa com tempo. Começa aquilo, né, seu faz o primeiro passo, faz o primeiro produto, vai seguindo, porque aí vai dar certo. Pega um produto, importa, vê se é aquele produto, se é aquela indústria, o que mais que aquela indústria está te vendendo. Claro. Né? Então começa pela pesquisa da indústria lá, né? Porque o que não falta na China é a indústria, né? A cada esquina, bom, em fábrica, em prédio, é uma loucura. Então, lá o que mais tem é a empresa querendo te vender. Então... Eu já tive lá, essa foi a 4ª vez que tive lá, a Lu foi a primeira vez também, apesar de trabalhar bastante, foi a primeira vez que teve lá. É um choque, né, Celinho? É um choque pela cultura, pelo ecossistema todo, né, que está envolvido. Não é simplesmente só a indústria, não, mas é a indústria, tem uma boa estrada para rodar, tem um porto que funciona, tem canais ligando esses portos, tem grupos de empresas que se juntam, que se complementam uma à outra. Então, acho que esse é o ponto. Mas assim, o recado que eu acho que é legal passar, né, é esse antes, durante e depois do processo, sabe? Seja da importação, seja da exportação. Pensar e todas as etapas são tão importantes quanto. Às vezes o pessoal se preocupa, né? Meu Deus, o container, eu não tenho volume para fechar um container. Cara, mas planeja isso. Vai dar certo, sabe? E que dica vocês dariam, então, para nós? Tipo, vamos imaginar, quero começar um negócio, para mim poder expandir meus negócios. Tipo assim, como é que eu podia usar a importação e a exportação, assim, nesse sentido? O que eu falaria, assim, de dica, o primeiro passo é procure a Martini Comex. Esse é um ponto. Não, mas o que a gente fala coloca no planejamento estratégico isso. E aí quando eu falo planejamento estratégico não é simplesmente preciso contratar assessoria para achar o produto, para cotar, para... Não, cara, pensa no teu planejamento, qual é o produto, já vai pensando qual é o mercado, quem tá fazendo isso no Brasil, porque hoje em dia, assim, alguma coisa já está sendo feita. Qual é a região que ele está atacando, qual é a região que está disponível. Exato. Então, tu me deu esse exemplo aí do cara que importa lá em Minas Gerais, quer dizer, é uma coisa já documentada, eu posso importar aqui também pro... Exatamente. E outra também, usar a legislação, usar o governo, usar os requisitos como aliado, não como vilão. Por que acaba acontecendo? Aí falando do Inmetro, eu escutei, inclusive, num podcast esses dias, né, um especialista que eu acompanho, um amigo meu do Espírito Santo, inclusive, ele falando, o Inmetro, a Anvisa, o MAPA, o IBAMA, enfim, tem N órgãos regulamentadores, regulamentadores, né, os órgãos anuentes que a gente chama,
eles têm um filtro, muitas vezes que esse filtro é difícil da gente passar, é difícil certificar o produto, mas a partir do momento que tu faz isso, tu se torna muito à frente dos demais. Então, vamos Ganha pensar. mercado ali. A gente tem casos que hoje a gente sabe de chineses que pagam para ter a certificação do Inmetro, mesmo não sendo necessário o Inmetro ainda. Por quê? Ele já sabe que o produto dele vai entrar com a tarja do Inmetro e tá colocado. Então, assim, acaba sendo um diferencial competitivo, muitas vezes, a regulamentação, sabe? Então, tu está dizendo que os próprios chineses estão regulamentando os produtos deles aqui no Brasil. Exatamente. Então, para ter uma garantia, então, quer dizer, para nós que estamos fazendo a importação, já é uma garantia a mais, né? Que ele já tenha isso. Exatamente. Então, assim, a gente começa a separar o joio do trigo. Esse é o ponto principal. Mas eu falo assim, tem um mundo de oportunidades para acessar, sabe? É só começar o primeiro caminho. Colocando no planejamento estratégico isso, pensando no produto, pensando na regulamentação, pensando na empresa como um todo, vai chegar lá. Não existe fórmula mágica. Todo mundo passou por isso, sabe? Tem que trabalhar e a fórmula mágica é qual é o teu cliente consumidor desse produto que você quer importar. Exato. Então, tem que vir do fim pro começo, né? Muitas vezes, né, seu link, a gente fala, os caras acham, não, vou trazer um container de xícara para ver se eu consigo vender para... Cara, já começou errado. Faz do fim pro começo. Bom, eu tenho uma demanda por xícara, então beleza, sei que a xícara... Tô falando da xícara, mas é um exemplo. Sim. Não, perfeito. Vou usar em podcasts gerais lá no Brasil. Exatamente. Começar a fazer a xícara. Importação. A gente teve no mercado esses dias que inclusive tinha, né, a marca deles e escrito importação própria, importação nossa. Sim. Importação virou um diferencial para eles também. Então, assim... É o que eu vou colocar no nosso... Exatamente. Nós estamos importando também, né? Exato. Então vai ter ali o próprio logo do escritório que fez a importação. Isso fica surpresa, então, né? Não vamos falar ainda. Essa é a parte ali que tá ali, vai chegar. Pessoal, não sei se ele tem mais alguma pergunta. Então... Tem um monte de pergunta. O Léo e a Luana estão falando aqui, né? No sentido... E aí ele colocou muitas empresas, muitos fornecedores, e nós não falamos ainda da parte financeira. E como o Brasil, nós temos, e também o nosso cliente, o nosso empresário, ele gosta de comprar tudo a prazo, né? E nós temos a questão... Eu consigo comprar, importar parcelado e estava atrelado também a parte do câmbio, né? Que eu consigo segurar o câmbio se eu botar dólar lá fora? Começamos por onde? Pelo parcelado, eu quero saber da parcelado. Consegue, assim... já é via de regra, mas calma, que a gente até chegar lá. Voltar no início, depende. Consegue, mas depende. Não, é que, assim, via de regra, o fornecedor ele vai te pedir pelo menos uma parte adiantado para ele começar a produzir. Então, mas aí para embarcar ele vai te pedir o resto. Isso falando da China, da né? China, da China, que é o... Vamos pegar um exemplo do China, que é o principal. É o principal, né? É o principal mercado. Mas, assim, via de regra, funciona assim. É tudo antecipado. Isso a gente consegue... Com relacionamento, né? Então, da mesma maneira que a gente tem... na primeira importação, a gente vai ter uma pequena desconfiança de, meu produto vai chegar com qualidade. Ele também tem, o fornecedor também tem. Vou receber? Sim. Como que vai funcionar, né? Então tem essa troca. À medida que vai se construindo um relacionamento com o fornecedor, a gente tem a possibilidade de fazer um parcelado, né? Então, daqui a pouco dá um sinal para ele produzir e paga depois só quando chegar a mercadoria aqui no Brasil. É uma possibilidade, né? E isso falando de relacionamento com o fornecedor. Mas aí, voltando pro câmbio, tem como a gente se proteger também, né? Então tem como fazer um hedge cambial, trava o dólar ali. Então tem como a gente
Ajustar. Maneiras de fazer o parcelado, Isso aí. Então, eu acho que esse é o ponto bem importante que a Lu falou, da questão do relacionamento, sabe? Porque dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, assim, não tem... A gente tem casos hoje que tem fornecedor que pede 100% antecipado no pedido, e tem casos onde o fornecedor hoje na China tá dando 60 dias depois do embarque. Então, assim... Nossa, é bastante, né? É confiança mesmo, exato. Né? Então, assim, depende muito do nível de relação, da oportunidade que o chinês também tá vendo, a credibilidade que a empresa passa. Volume. A gente teve casos, e aí puxando também pro lado de vocês, a gente já teve casos de cliente, de fornecedor na China que pediu o balancete da empresa, que pediu o DRE da empresa, que pediu a habilitação no radar da empresa para avaliar. Bom, vou dar crédito. Beleza, então me passa aí o DRE da empresa, deixa eu dar uma olhada. Então, assim como uma avaliação de crédito aqui no Brasil também. Então, eu acho que não foge muito disso, tá? Em relação ao câmbio, Serlim, falando disso também, tem a questão do hedge cambial que a Lu falou, e deixando o dinheiro fora, muitas vezes, assim, a gente fala bastante, escuta no jornal falar de balança comercial. Empresas que importam e exportam, ou que têm possibilidade de importar e exportar, eu sempre falo, faça a tua balança comercial interna e faça a tua balança comercial se pagar. A gente tem empresas que a gente atende, que a gente conhece também, que o que elas acabam acontecendo? Elas pagam as importações com aquilo que elas recebem das exportações. Então, elas acabam dolarizando, de crédito, né? Basicamente assim, ela dolariza a gestão do comércio exterior dela. Então, ela acaba que muitas vezes nem tem a conta no Brasil, recebe num banco nos Estados Unidos, já paga por lá, a mercadoria vem, ela tem uma offshore lá para fazer toda essa gestão. Então, assim, tem casos variados que dá para corrigir, sabe? Então tem muitas possibilidades, assim. Então nós temos um monte de opções, né? Isso. Na realidade é escolher a melhor opção que é naquele momento adequada, né? Para aquele importador, né? Que também, de qualquer maneira, sempre existe, e o empresário sabe que ser empresário é um risco. Então, nós estamos sempre no risco, né? Ainda mais no Brasil, né? A gente sabe que não é fácil. Isso adequar o risco à lucratividade, e com isso também o empresário tem que entender, né? Que existe toda uma regra, um processo, e aí falamos de processo, que o empresário não gosta de processo, né? Mas nós temos um processo de trabalho para ser feito, tanto na parte de importação, radar, como na parte tributária. E a gente se coloca também à disposição, né? Nós estamos aí começando com vocês a entender essa parte de importação. Nós já temos clientes que a gente auxilia, né? Mas auxilia contabilmente, e a gente quer também auxiliar agora, né? No sentido de orientar eles melhores, né? E ter esse acesso, porque antigamente tu conseguiria, assim, pessoas para descomplicar a importação, que ou tu tinha que estar em Porto Alegre, ou tu tinha que estar em Itajaí, em Florianópolis, é uma coisa mais restrita, e a gente está vendo que isso está abrindo, ou era um trabalho especificamente feito pelas grandes empresas, que hoje a gente vê também a possibilidade de fazer esse trabalho para o pequeno comerciante, para o pequeno cliente, e auxiliar ele a ter um produto de qualidade com menor custo, porque o preço de venda vai ser igual para todo mundo. Exato. Hoje falando isso, né, Serlim, da localização, né, da assessoria, hoje a gente tá aqui, né, tá com o nosso escritório em Passo Fundo. A gente criou a Maritime Comex principalmente no sentido de estar próximo do empresário. Então, assim, eu tive essa dor quando comecei na indústria, quando comecei em outras empresas, que eu via as indústrias contratando serviços de Porto Alegre, contratando serviços de Itajaí, de São Paulo, Curitiba, sendo que eu sabia que tinha gente com potencial para fazer a mesma coisa aqui. Então, assim, em todos os âmbitos. Então, quando a gente botou no nosso planejamento estratégico isso, a gente falou muito do ecossistema do comércio exterior. Um ponto importante aqui, falando da cidade, Passo Fundo hoje é a segunda cidade em exportação no estado. Então, assim, relevante isso? É muito relevante. Só que quando a gente fala em valor,
E aí a gente vai olhar Volume. a fundo os produtos que estão sendo exportados, basicamente é grãos. Então mais de 60% é soja, trigo, que é na verdade só faturado por aqui, só a emissão da nota fiscal sai por aqui. Mas esse indicador tá lá. Passo Fundo é a segunda cidade em exportação no Rio Grande do Sul. Hoje está atrás só de Rio Grande, que tem o porto. Então Passo Fundo se tornou um hub disso. E quando a gente olhava para a parte de serviços, né, tava carente isso. Então por isso que hoje a gente tá com uma demanda bem interessante de empresas que chegam para nós de todos os portes. Então empresas grandes, empresas pequenas, empresas que nem começaram ainda. A gente tem clientes nossos que chegam para nós. É legal assim, isso, né? Ter essa mentalidade. Exato. Isso que é legal, né? Eu acho que aproveitando um pouco que vocês falaram, a fala do seu Linha é abrir os horizontes, né? Abrir os horizontes. Eu abro aqui para vender pro meu bairro. Então, quem sabe a gente já começa a abrir uma empresa só para importar, exportar. Exato. Já em nível, vocês falaram que o chinês tem muito isso, né? Então, nós pegar isso também, porque é um ponto positivo, né? Isso. A gente aumenta o faturamento, aumenta tudo, e tu olha aqui próximo, né? Logisticamente, aqui pensando, né? Para nós, é muito mais próximo vender pro Uruguai ou vender pra Argentina do que vender para Minas Gerais, vender pra Bahia. Então, assim, às vezes o empresário não tá olhando isso, que o produto dele teria entrada daqui a pouco ali no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Então, assim, essa é uma coisa interessante, assim, de se pensar. E o Mercosul tá aí para facilitar. Hoje em dia, assim, aí a gente pode fazer um outro paralelo sobre a questão da declaração de origem também, tudo que tá sendo aberto. A exportação é muito mais simples do que a importação. Então, e é pouco fomentado, né? É pouco fomentado. Sim. Tem uma oportunidade aí. Tem uma oportunidade bem grande, assim, bem grande de olhar para o comércio exterior, conversar, olhar internamente, olhar o que o mundo tem, o que dá para fazer, o que dá para adequar. Porque o recado, assim, que eu deixo, né, e eu falei... Tu tem mais uma pergunta? Porque nós estamos encaminhando. Esse que eu ia... eu pedi pra vocês, eu já vou aproveitar, A pergunta sempre tem. Agora, nós também temos que encerrar, né, o nosso... O pessoal do marketing já olhou pra nós. Fica a falar. Pessoal, isso que eu ia pedir pra vocês, nós estamos encaminhando no final, então, no nosso podcast. Se vocês quiserem deixar... Vocês falaram várias dicas durante todo o nosso bate-papo aqui. Agora, se quiser deixar condensado, vamos usar essa palavra assim, resumido, o que vocês diriam para os empresários que estão nos escutando, para as pessoas? Que dica vocês dariam? Se uma a mais, fique bem à vontade aí para vocês resumir para nós em termos de dica, assim, para o pessoal, isso é legal, isso que a gente falou, tipo, abrir a mentalidade, eu acho que é muito importante. Também vou te falar como contador, né, Sérgio? Eu acho que o Solim, no bate-papo que ele teve aqui com nós da viagem da China, acho que ele veio com essa mentalidade, né? Aberta, vamos abrir mentalidade, vamos sair do bairro, né? Do bairrismo, a gente tem muito aqui, né, no sul. Bairrista. Não, olha, tu falou ali, vamos olhar o Mercosul, então, vamos começar. E não só produto, prestação de serviço também, né? Um pouco de tudo. Então, resume pra nós aí, o que vocês diriam de dica aí? Te deixá-lo iniciar. Isso. Eu acho que a gente pode começar justamente por essa questão, né? Começar a olhar um pouco pros nossos... Pro lado, né, pro nosso mercado, não só interno, mas no mercado externo, né, como o Léo falou, é mais perto a gente vender pro Uruguai, pra Argentina, que estão aqui do lado, do que vender, enfim, aqui pra dentro do Brasil mesmo, alguns estados do Brasil. E, bom, a gente tá aqui pra descomplicar, né, o mercado internacional, o mercado exterior. E, enfim, a gente tá aqui, pra ajudar as empresas a se planejar, a olhar para esses mercados, seja para importar, seja para exportar. Eu acho que tem muita oportunidade que a gente pode ajudar o empresário a agarrar essa oportunidade que tá aí, né? Exato. Bom, de minha parte, que eu falaria, assim, que eu ia comentar, é muitas vezes pensar que o teu concorrente não tá mais aqui na tua cidade, não tá mais na tua região, ele tá no mundo todo. Então, eu venho falando bastante isso com o pessoal do comércio também, né? Que o comércio é muito impactado pelas importações que o pessoal faz dos aplicativos e tudo mais. Então, eu falo, cara, teu concorrente não tá mais aqui do lado. Então, ele tá em qualquer lugar do mundo. Ele pode estar lá na China, ele pode estar aqui na Argentina, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer lugar do mundo.
Então, cabe ao empresário olhar também para isso, sabe? Se tornar esse concorrente também. Então, essa é a dica que eu daria, assim, sabe? Olha para dentro, mas olha para o mundo, sabe? Faz esse mix. Jogar um jogo maior. Jogar um jogo maior, exatamente. E sem medo, sabe? Sem medo porque existem, assim como nós, existem várias pessoas também que estão aí para ajudar. Estão aí para dar esse suporte pro empresário. No começo assusta. No começo mas, assusta, assim, né? Como Um toda processo coisa nova, novo. né? Então, Exato. assim, a partir do momento que a gente vai conversando, né? Vai tirando as dúvidas do pessoal, vai se tornando uma coisa mais familiar. Familiar. Então, assim, esse é o ponto que eu deixaria, assim. Olha pro mundo, porque o teu concorrente não tá mais aqui. Isso é importante. Esse é o recado. Então, nós aqui agradecemos vocês por descomplicar um pouco, então, a questão do comércio de importação e exportação, comércio exterior, que a gente diz, né, Celine? Show. Então, a gente agradece mesmo esse bate-papo. Espero que o pessoal assista a gente nas redes sociais. Não esqueça de seguir a Planacon ali no Spotify, no Instagram, no Facebook, no que mais aqui? Spotify, eu esqueci. Todas as redes sociais possíveis, siga a gente. Outra dica que eu digo, pessoal, se vocês também tiverem algum tema de interesse, também nos mande, que a gente acha alguém para bater um bate-papo também. Então, a gente muito agradece obrigado. a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi ótimo, isso, tá? ótimo papo. Isso aí. Passa rápido, né? Passa rápido. Meu Deus, não. Aí Léo, fala que Luana, a gente agradece aí mais uma vez, né? E também essa parceria, né? Claro. Com certeza. Dando um retorno da viagem da China, que para mim foi uma experiência ímpar, no sentido de aprender, no sentido de entender, né? E aí, assim, claro que a gente vai conversando e vai aparecendo muitas coisas que a gente viu lá. Agora, aos poucos, está retornando, né? Porque é tão rápido, é tanta coisa, é tão... né? Intenso, né? Intenso. E também, já botando aí para o pessoal que também aí está nos assistindo e vai assistir o podcast, no sentido de que a empresa que vocês hoje representam, ela faz uma pesquisa. Sim. Eu mesmo estou pedindo algumas máquinas, equipamentos, clientes que têm demandas específicas, então quer dizer, a empresa está aí para auxiliar nisso, né? Exato. certeza. E aí é a questão assim, temos que dar o primeiro passo, nós temos que conversar, nós temos que entrar no jogo, não interessa se você é pequeno ou grande. Entre no jogo na tua modalidade, no que você pode, né? Não queira ser grande sem ser pequeno antes. Então, aos pouquinhos você vai ajustando o teu jogo, né? Vai aprendendo a jogar e vai entrando também no mercado, que é um mercado hoje mundial. Eu não vejo mais o mercado regional, eu vejo o mercado mundial. Muito obrigado, tá? Obrigado. Deixa que a gente vai falando. Então tá, pessoal, muito obrigado. Enquanto ele não cortar lá, abraço. nós vamos enrolar. Obrigado, gente.